Bom dia, seminarista, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Bem, procurando aí, né, se adaptar à nossa situação, ao nosso contexto de estarmos aí confinados. Então estaremos ministrando aqui as nossas aulas restantes no nosso livro de Eclesiologia, ok? Vou estar ministrando agora a aula 3, mas antes de começarmos essa aula, de você já começar a estudar conosco, eu quero lembrar os seminaristas que nós não vamos esperar a nossa volta para emitir prova. Então nós não teremos prova. O que nós teremos? Teremos um trabalho de uma folha só, no mínimo 15 linhas, certo? Você vai escrever, você vai pegar uma folha, você vai fazer um trabalhozinho, perfeito? Um pequeno trabalho. Até escrevi aqui no quadro. Você vai pegar uma folha e você vai escrever lá em cima, no cabeçalho. Qual a importância da igreja brasileira, né? Eclesiologia. Qual a importância da igreja brasileira no contexto brasileiro? Qual a importância da igreja brasileira? Que redundância aqui. Qual o contexto da igreja brasileira no contexto? 2 pontos. Social e espiritual. Ok? Você vai pegar uma folha de caderno, você vai escrever, como se fosse uma redação, uma resenha. Qual a importância da igreja brasileira no contexto? 2 pontos. Aí você vai botar social, número 1, social. Aí você vai escrever lá o que você entende do contexto, a importância da igreja, do contexto social. E logo abaixo você vai escrever, sei lá, umas 7 linhas, 10 linhas. Aí depois você vem, ponto. Aí escreve, agora o contexto espiritual. E você termina aí mais 7, 8 linhas, mais 5 linhas no mínimo, ou seja, 15 linhas no mínimo essa resenha. Quando nós voltarmos a nos encontrar, nosso próximo, né, quando for tudo liberado aí, nosso primeiro encontro físico, você vai estar me entregando já esse trabalho, essa resenha, ok? Então, relembrando, nós não teremos prova de eclesiologia, por conta desse confinamento aí, eu não vou esperar, não sei se a gente vai voltar metade de abril, no início, não sei. Então a gente já está se adiantando, faça o mais rápido possível esse trabalho, ok? Quando nós voltarmos, você já estará me entregando, você me ajuda, né, já a preparar as notas, ok? O Ronê fica lá me cobrando lá as notas, entendeu? Se você atrasa a prova, eu sei que cada um de nós temos as nossas dificuldades, de repente um trabalho, mas se você atrasa, né, se nós atrasamos as notas, ele me cobra lá, porque ele tem uma planilha para colocar as notas. Então quando a gente terminar o curso, ele precisa já estar com as notas todas já em mãos, para poder emitir o certificado, entendeu? Para a gente fazer a nossa formatura. Então imagina, a gente termina o curso, eu tenho que esperar um mês para todo mundo fazer prova que estava devendo, para depois mandar para ele, para depois mandar confeccionar. Aí a gente fica assim, tem uma data específica para, né, a nossa formatura ao término, entendeu? Então a gente precisa ir juntos, todos na mesma pegada, certo? Ok? Qualquer dúvida, volta o vídeo e escreva lá, ó, qual a importância da igreja brasileira no contexto. 2 pontos. Primeiramente, você vai falar do contexto social, depois espiritual. Social no contexto, qual a importância da igreja, a relevância da igreja no atendimento das pessoas, de levar ajuda, né, como palavra de conselho para as pessoas, né, palavra de conforto, ajuda social, as pessoas recebem ajudas. Tem muitas igrejas que trabalham, né, com drogados, igrejas que trabalham com pessoas que têm diversos problemas emocionais, vícios, essas questões assim. Qual a importância da igreja brasileira? O que você entende? O que você acha que da importância da igreja brasileira nesse contexto social? Depois eu vou falar qual a importância dela para a vida espiritual das pessoas, ok? Maravilha. Então vamos lá. Lição 3. A missão da igreja. Acompanhe aí com o seu livrinho. Diz aqui, assim que encontramos a verdade, não conseguimos mais ficar calados, temos de falar. Como uma semente,
ao brotar, pode até arrebentar o muro. Assim também, quando o amor de Cristo nos constrange, mesmo que o mundo inteiro esteja em armas contra nós, sentimos que temos de dar testemunho do Senhor. F.B. Meyer. Indubitavelmente, a igreja, tanto em seu aspecto local, visível, quanto em seu aspecto universal, invisível, tem uma missão a cumprir. Essa missão, conforme afirma Royer, é tríplice em nosso livro, e em nosso livro seguiremos essa mesma abordagem. Primeira missão, a igreja tem uma missão para com Deus. Segundo, a igreja tem uma missão para consigo mesma. E terceiro, a igreja tem uma missão para com o mundo. Se considerarmos essa tríade, ficaremos descaracterizados. Se desconsiderarmos, repetindo, perdão, essa tríade, ficaremos descaracterizados enquanto igreja de Cristo. Não é possível, à luz das Escrituras, ou em outras palavras, à luz de como a Bíblia define a igreja, negligenciar a nossa missão. É de fato, olha só, a missão, por exemplo, para com Deus. Você pega uma igreja que labuta muito na questão social. Vou dar um exemplo. O pastor é presidente de ONG, o pastor é envolvido com a associação de moradores, o pastor e os irmãos são envolvidos com política, né? Sempre envolvido com questões sociais. Isso é interessante? Mas se houver só isso, e se a igreja não tiver uma missão em relação a Deus, em cumprir os propósitos de Deus, deixa de ser igreja para se tornar uma associação de moradores. Deixa de ser igreja para ser uma ONG disfarçada de igreja. Entendeu? Então, a missão principal de Deus da igreja é em relação a Deus. Cumprir a sua vontade, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Ok? Em essência, como igreja, ser luz desse mundo, ser sal dessa terra, para poder resgatar as almas perdidas. Então temos aqui a segunda missão. A igreja tem uma missão para consigo mesma. E 3, a igreja tem uma missão para com o mundo. Sim, sem dúvida. Por exemplo, a igreja tem a missão, por exemplo, de edificar os salvos, aqueles que já estão na igreja, de abençoar, de ensinar. Mas a igreja também não pode se esquecer do mundo que está perdido. A igreja, o pastor, a igreja, não pode esquecer de evangelizar, não pode se esquecer de pregar mensagens evangelísticas, né? Às vezes o crente está há 15, 20 anos na igreja, aí o pastor vai trazer uma mensagem evangelística. Bem, ele ouviu aquela mensagem no início da conversão dele. Aí ele pensa, mas isso não serve mais para mim, não sou novo convertido. Mas você faz parte do corpo, então você tem que entender e orar que existem pessoas perdidas, pessoas que frequentam a igreja, mas não são salvas ainda. Então, o mínimo que você deve fazer é orar e interceder para que essa mensagem evangelística resgate as pessoas do mundo, ok? Então, precisa ter essa tríade em relação a Deus, em relação a consigo mesmo, para edificação, em relação ao mundo. Se tirar uma dessas coisas, se descaracteriza. Parece com qualquer coisa. Por exemplo, igreja que só se importa somente com os seus membros, né? E esquece que existe um mundo para ganhar para Jesus, ela está perdendo a sua essência de ser luz, né? Luz do mundo, refletindo a glória do Senhor. Voltando aqui, diz mais aqui, ó. Oliveira, né, certo autor, apresenta ainda outras 7 características que compõem a missão da igreja. Número 1, constituir aqui um lugar da habitação de Deus. 2, dar testemunho da verdade. Isso é importante. Como igreja, nós precisamos nos posicionar ao lado da verdade. Pastor que fica em cima do muro, crente que fica em cima do muro. O que o senhor acha a respeito do aborto? Porque o entendimento que precisamos ter, a complexidade do assunto. O cara fala 1 hora e não fala nada, não toma postura, não toma partido. Ele não diz que é a favor do aborto, com medo de perder membros, seguidores, certo? Mas em compensação ele fica em cima do muro. Ele não dá testemunho da verdade. A verdade é que a Bíblia rejeita, a Bíblia condena sim o aborto, por exemplo. Terceiro, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A missão da igreja é proclamar que Deus vive, é proclamar que Deus é o Senhor do universo. A missão da igreja é falar a verdade, declarando qual é a vontade de Deus para os homens. Ok? Então a multiforme sabedoria de Deus precisa ser proclamada. E quem é o agente dessa proclamação? Nós. Ok? Na igreja primitiva havia muito
Vou apagar aqui, se você quiser depois você volta lá no início do vídeo. No início da igreja primitiva havia uma expressão que os proclamadores do evangelho se utilizavam. Querigma. O que é querigma? Querigma você pode traduzir por proclamação. O que é isso? Proclamação. Na igreja primitiva, os teólogos entendem que na igreja primitiva a principal missão da igreja é a proclamação do evangelho. Isso é tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Então o querigma, a proclamação, a declaração de que Deus é o Senhor do universo e que as pessoas que o rejeitam um dia terão que prestar contas com Ele. Essa missão é da igreja. 4. Dar eterna glória a Deus. Claro, né? Esse reconhecimento que Deus é Senhor está embutido aqui. 5ª missão da igreja: edificar seus membros. Sim, o pastor tem que se preocupar em trazer uma mensagem que edifique os que já são crentes, traga ensinamento para o crescimento desses crentes, e deve estar preocupado também em trazer mensagens para os novos convertidos, né? Então você percebe que numa mensagem, muitas vezes, a gente tem que se preocupar em trazer uma... Só um segundinho. Ô Laís, desliga lá, por favor, lá o registro, por favor. Começou a vazar aqui, a atrapalhar a gente, mas voltando. Da eterna glória de edificar seus membros, tanto novos convertidos, quanto já crentes mais antigos. E sempre aquele que está trazendo o ensinamento, independente se é o pastor, o professor da escola dominical, do curso bíblico, ele tem que entender que ele está falando tanto para pessoas ali, naquele grupo de 20 pessoas, temos ali pessoas graduadas, pessoas pós-graduadas, pessoas instruídas, e temos pessoas também que não tiveram essa oportunidade de instrução, pessoas mais de idade, da terceira idade, pessoas que têm dificuldade de déficit de atenção, dificuldade de cognição, de entendimento das coisas. Então, em alguns momentos da mensagem, do ensinamento, nós temos que parar para entender, tentar às vezes usar argumentos mais complexos, visando aquele que já tem um maior entendimento, e muitas vezes a gente tem que desenhar, falar o beabá, pensando naqueles que estão começando, aqueles que têm essa dificuldade. Diz aqui que a 6ª missão da igreja, estou na página 49, disciplinar seus membros. Sim, como uma comunidade de fé que possui a Bíblia Sagrada como regra normativa para se viver, existem regras, certo? Estão na palavra de Deus, existem leis, princípios. Se essas leis são violadas, a gente precisa disciplinar, né? É necessário haver disciplina. Se o pastor fica sabendo que o seu diácono, o professor da escola dominical, o músico, o cantor, o ministro de louvor, está espancando a sua esposa na sua casa, está cometendo escândalo, seus vizinhos estão vendo, está fazendo mal à sua família, está roubando o seu patrão, está comportando-se de forma desonesta, logo esse indivíduo necessita de disciplina. Então o autor define aqui dizendo que a igreja também precisa emitir disciplina para os seus membros. 7. Evangelizar o mundo, como nós falamos, precisamos manifestar o querigma, né? A proclamação do evangelho. Página 50. A igreja de submissão para com Deus. O que nos move enquanto igreja de Cristo? Há uma tendência muito forte na igreja evangélica brasileira de se cair no mero ativismo religioso. Nesse sentido, corremos o risco de cair no mero formalismo religioso, numa ação eclesial que, embora constante, ativa e dinâmica, seja desprovida de vida e de sentido. Olha só que interessante. Ele diz aqui que nós podemos cair no formalismo religioso, numa ação eclesial que, embora constante, ativa e dinâmica, seja desprovida de vida e de sentido. Então, muitas pessoas têm caído nessa cilada, né? A pessoa é membro de uma igreja, a pessoa é ativa, a pessoa participa dos eventos, a pessoa tem até cargos eclesiásticos na igreja, muito atuante, só que chega um momento da vida dela que ela perde a essência da comunhão com Deus, ela esquece que cristianismo é relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e começa a viver uma religiosidade. Ela vai cumprindo com aqueles rituais, com aquele cotidiano, com aquela rotina de forma mecânica,
sem vida, seca, estéril e árida. Então, podem se tornar fariseus, os fariseus do século XXI, né? Conhecem, vivem a religião, mas são secos, sem vida, desprovidos de vida espiritual. Aí diz mais, entender nossa missão, olhar para Deus e saber o que fazemos um primeiro plano para Ele e depois pelo seu reino. O senso de serviço prestado a Ele como escravos voluntários, que o serve por amor, deve ser o sentimento e a razão que nos movem. O escritor Frank Boyd, comentando a passagem de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, afirma que a palavra servos, no versículo 1, significa literalmente escravos. O verdadeiro ministro de Cristo é como o servo hebreu em tempos passados, que obtendo sua liberdade, opta por continuar na casa de seu amo. Este, então, perfura-lhe a orelha em sinal de lealdade e escravidão voluntária. Escravidão, sim, mas que de fato constitui a mais medida liberdade. Está junto de quem se ama. Servir a Cristo para aquele que, por motivo de amor, se coloca a sua doutrina, ou melhor, se coloca a sua inteira disposição, é a mais sublime forma de liberdade. Estamos na página 51, diz aqui, nossa missão para com Deus, o Criador. Nessa missão para com Deus, nós o adoramos enquanto Criador e sustentador de todas as coisas. Deus está numa categoria única, distinta de toda a criação. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a Bíblia ensina que Deus é um ser, é um ente. Então ele está distinto da criação. Ele não faz parte, né, da criação, como ensina, por exemplo, a heresia do panteísmo, a filosofia do panteísmo, ou os panteístas. A palavra panteísmo já significa isso, né? Panteísmo, pan no grego significa todos no grego. Panteísmo, pantos ou tudo, né? Tudo. O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísta ensina que quando você olha para uma árvore, para o sol, para a lua, você está vendo Deus. Não, isso não existe. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus é um criador. Ele está em outra categoria. Ele é criador destas coisas. Ele não é estas coisas. Ele não é a árvore, ele não é a lua. Ele não é o sol. Certo? Algumas pessoas, no início da sua conversão, pode se equivocar e achar isso. Eu estou olhando a natureza, Deus é a natureza. Não, ele é distinto, ok? Da criação. Quem ensina isso, que Deus é o sol, é a lua, são os panteístas. Então, repetindo para ficar na sua memória, o panteísmo ensina que tudo é Deus, Deus é tudo. Deus não é o sol, não é a lua, não é a natureza. Deus está distinto disso. Deus é o autor da criação, ok? Teólogos que sentem-se incomodados com a ideia de Deus, não dividir sua glória com ninguém, e exigir exclusivamente nesse sentido. Mas Deus é o agente da criação, é o Senhor sobre toda criatura vivente. Podemos até afirmar que Ele não é passivo deste tipo de avaliação e julgamento. Isso nos lembra a inquirição que é feita pelo profeta. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez, e o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Isaías 29:16. Na Bíblia Viva temos um paráfrase interessante desse mesmo versículo, que diz assim, como vocês estão errados, como são tolos, será que o oleiro que faz os jarros não é maior que o barro? Será que uma obra de arte poderia dizer do artista que a criou, não foi ele que me fez? Por acaso a máquina chama o seu inventor de ignorante? Como Criador, Ele é o único soberano sobre os reis da terra, segundo Apocalipse 1:5, e nós fomos criados nele, por Ele e para Ele, segundo Romanos 11:36. Em Cristo, seu Filho amado, todas essas coisas irão convergir de uma maneira ou de outra. Agostinho, bispo de Hipona, um dos mais influentes pensadores do cristianismo ao longo de 2000 anos, afirmou no capítulo 1 de sua famosa obra Confissões, tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Ao glorificarmos e adorarmos a Deus, unimos-nos à natureza e a seres espirituais, que nas regiões celestiais também o adoram, reconhecendo sua santidade, grandeza, poderia, beleza e magnificência. Tal espírito de adoração deve ser livre, isento, puro, sem estar amarrado a qualquer sentimento utilitarista em relação ao Redentor. Esta aproximação
de nossa parte para com Ele deve ser fruto de um coração rendido e agradecido. Seus benefícios sobre nós são incontáveis aqui nesta vida e na que há de vir, conforme ensina as Escrituras. Seu amor nos encontrou primeiro, quando ainda estávamos em delitos e pecados, mortos quando éramos inimigos dele. Já dando um pulinho aí, para que esse vídeo não fique muito longo. No segundo parágrafo aí, na página 53, a igreja e sua missão para consigo mesma. Diz aqui, a igreja tem uma missão a cumprir para consigo mesma. Ela deve cuidar de seus próprios membros. Como já podemos considerar, a igreja é um corpo cujos membros não são autônomos, independentes uns dos outros, mas estamos amarrados uns aos outros em Cristo. Infelizmente, um aspecto negativo da denominacionalização é a ideia de gueto fechado, que se instalou e ainda se instala na mente de muitos cristãos. Nesse sentido, as marcas distintivas da nossa comunhão enquanto igreja são substituídas por aspectos meramente denominacionais ou institucionais. Nossas relações vão se tornando, assim, tribalistas denominacionais, na medida em que só vemos como corpo de Cristo aqueles que fazem parte da mesma denominação que a nossa. Essa crítica dele é que eu entendo. Eu vi isso quando eu fiz parte da Igreja Universal dos 16 anos de idade até os 24. Eles ensinam isso. Se você perguntar a algum membro, eles vão dizer que não, mas estive lá 8 anos e eu posso dizer. Eles ensinam que as demais denominações não estão vivendo a verdadeira fé, são fracas, são igrejas fracas porque não abrem suas portas como se fosse uma loja, né? Segunda a sexta, domingo a domingo, aberto 7 da manhã até 9 da noite. Eles dizem que nós não temos as mesmas visões. O Bispo Macedo já cansou de falar isso, que todos os outros pastores de outras denominações são endemoniados. Cantores de outras denominações não têm Deus. Então o que eles fazem ali? Eles fazem uma espécie de lavagem cerebral nas suas pregações, de maneira que o membro daquela igreja, isso não é só com a Universal não, outras denominações também, tá? Deus é Amor faz isso, outras mais agora que eu não lembro, aqui, obviamente. O membro daquela igreja só ouve as músicas dos cantores que a igreja fala, você só tem que cantar esses caras aqui, ouça e cante somente os cantores da nossa denominação, você tem que ouvir somente os pastores só da nossa denominação. Então as pessoas cria ali uma redoma, né? Ela entende que só a igreja dela, somente eles são salvos, só eles estão vendendo a verdadeira fé, cria uma espécie de orgulho denominacional, como se fossem tribos, né? Nossas relações vão se tornando, como ele diz aqui, tribalistas. Então isso não expressa o verdadeiro espírito cristão. A gente tem que tomar cuidado com isso. Página 54 diz aqui, ó, nossas relações, lá em cima, parecem não transpor a oportunidade da convivência numa mesma denominação. Assim, a amizade e a fraternidade cristã perduram enquanto congregamos juntos. A medida da comunhão é a medida das oportunidades que surgem para se estar juntos, e não das oportunidades que são criadas por nós para que estejamos juntos. Tal postura, por parte de muitos cristãos, tem fomentado um ambiente extremamente marcado pela formalidade, frieza, desinteresse pelo outro. No Novo Testamento temos uma igreja que não é perfeita, mas que é modelo para nós hoje na pós-modernidade. Lucas nos informa que eles tinham tudo em comum. Então, nossa convivência como igreja não pode ser baseada em interesses egoístas, né? Existem pessoas que frequentam a igreja, né? Ela começa a fazer parte daquele ambiente social visando o interesse, né? Visando, pô, se eu me aproximar daquele irmãozinho que tem uma condição melhor, aquele irmão que aquele irmão que vai que está ali, tem uma condição melhor, ele pode me dar um emprego, ele pode me ajudar, ou seja, a aproximação, a convivência torna-se apenas interesseira, né? E esse não é o propósito dos crentes. Nós devemos estar juntos porque assim a Bíblia diz, porque nós precisamos uns dos outros para caminharmos, ok? Denominacionalismo, vantagens e desvantagens. Não negamos em hipótese alguma a ideia de que a Igreja de Cristo subsiste nas variadas denominações evangélicas que existem no Brasil e no mundo. Entendemos que a Igreja de Cristo não pode jamais ser limitada ou circunscrita a uma denominação específica, mas também não podemos fechar os olhos para alguns dos terríveis prejuízos que foram trazidos pelo fenômeno da denominacionalização para a Igreja, especificamente no nosso país, o Brasil. Muitas vezes o denominacionalismo acaba mais por nos afastar do que nos aproximar. Deixamos de nos agregar em torno de uma missão
que é comum a todos, enquanto igreja de Cristo, para nos separarmos em função de questões denominacionais, até triviais, como o uso de costumes, questões relacionadas à política convencional, etc. Embora seja admissível que estejamos unidos sob uma mesma bandeira nacional, é preciso que temos claro em nossa mente, até por esse o ensino, até por esse ser um ensino muito claro no Novo Testamento, de que os elementos catalisadores da nossa comunhão em Cristo são aqueles descritos, por exemplo, em 1 Coríntios, onde Paulo instrui os cristãos de Corinto a que não se estivessem divididos entre si, uma vez que um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Assim como havia esse fechamento, uma igreja fechada, né? Pregando e dizendo que os outros não têm Deus, só você tem a verdadeira fé, esse tipo de comportamento não é cristão. Por outro lado, o outro extremo também é complicado e não condiz com a realidade, que é o seguinte, que é a propagação do ecumenismo. Tem crente que sim, tem aquela visão, aquele sonho, eu sonho um dia toda a igreja estarem juntos, todas as denominações juntas, todo mundo junto, uma só igreja. Não, isso só lá no céu, tá? Tire seu cavalinho da chuva, isso é só no céu. Essa ideia do ecumenismo é um pensamento que a Igreja Católica está tentando encabeçar, claro, tendo ela como líder principal. E é um conceito do anticristo, uma só religião. Isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O conceito de uma só religião, uma só igreja, certo? Porque o anticristo surge como líder político, depois como falso profeta, e surge um outro indivíduo chamado falso profeta, que vai dar suporte, né, para o anticristo. Esse indivíduo vai tentar estabelecer uma só religião. Então essa ideia do ecumenismo é uma ideia equivocada, de que todos são obrigados e todos teriam que concordar com uma só cabeça, assim como existe na Igreja Católica. Todos precisam concordar com um só líder espiritual deles, que é o Papa. Então o ecumenismo hoje é um conceito defendido pela Igreja Católica. Nós podemos sim respeitar e amar nossos irmãos de outras denominações, mas também podemos ter a liberdade de exercitarmos a fé plantados naquele outro ministério no qual nós estamos inseridos, totalmente diferente daquele outro no qual o irmão está. Eu respeito, amo, mas eu não quero fazer parte daquele ministério, então faço parte de outro. Nós temos essa liberdade. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, quando em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele quer levar, ou melhor, ele não quer levar João Marcos, mas Barnabé, que era companheiro dele de ministério, desejava levar seu sobrinho Barnabé. Paulo discordava, porque João Marcos havia desistido, havia voltado atrás na primeira viagem missionária. O que Paulo pensou? Pô, esse garoto aí é jovem, ele não vai aguentar o rojão não da viagem não. Ele não vai aguentar essa vida de missionário, de viver pela fé, pregando o evangelho por aí, as perseguições. Então Paulo fala, não quero levá-lo. Ele já desistiu na primeira, vai desistir de novo. Só que a Bíblia diz que, acertadamente, Barnabé resolveu levá-lo, só que Paulo não aceitou. Então o que houve? Houve uma separação. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé chegaram a uma discussão, discutiram forte e eles decidiram, cada um então segue seu caminho. Paulo, você vai aqui, vai sozinho, eu acredito e confio em João Marcos, eu vou contar com ele, vou precisar dele. Então a Bíblia diz que cada um seguiu o seu rumo, e é interessante que o Espírito Santo abençoou o trabalho de ambos, claro. O trabalho de Paulo não se compara ao de Barnabé, certo? Mas houve ali aquele racha inicial ali, e por misericórdia Deus abençoou posteriormente, né, o trabalho de ambos, mesmo não estando mais juntos. Então essa ideia de conceito de uma igreja única, isso é um conceito já que o anticristo pensa para tentar enganar os cristãos, certo? Então uma unidade perfeita somente na eternidade. Lá não haverá igreja batista, não haverá igreja Assembleia de Deus, nada disso, ok? Todos em um e só em Cristo Jesus. Então eu vou terminar esse vídeo aqui com 29 minutos e vou mandar a segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer aqui agora a segunda parte dessa mesma aula, ok?